Ei, pessoal, muito boa tarde para vocês que estão no fuso de Brasília. Boa noite para a gente que está aqui do outro lado do Atlântico. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live. Estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para conversar com a Neide e o Valentino, mãe e padrasto da adolescente Moara. Para quem não acompanha o caso deles, eu vou dar um resumo. A Moara, hoje com 13 anos, nasceu na Suíça. E ela é filha da Neide, brasileira, com o ex-marido suíço. Quando a Moara tinha 8 anos de idade, a Neide leva a filha para conhecer o Brasil, para passear, com a autorização do pai, aquela permissão de viagens para menor, autorização de 11 dias a princípio. Daí, chegando no Brasil, a Neide abre o coração para a mãe, aquelas coisas que a gente só fala quando está perto do parente. Quando moramos fora, infelizmente, omitimos certas coisas para não preocupar quem está longe. Começa a falar para a mãe que não está bem, nem ela nem a filha. Ela relata que sofriam abusos, ambas, mãe e filha. Eu vou deixar ela falar mais sobre isso. A mãe da Neide, então, muito preocupada com o que ouviu, claro, aconselha a filha a não voltar para a Suíça com a menina, com a Moara. Não, minha filha, não vai não, que isso é um perigo, você vai acabar morta, disse mãe da Neide. A Neide ouviu a mãe, ela escutou a mãe. Né? Ela também já cansada do que ela estava passando lá, que só ela sabe. Desses 11 dias, a princípio, ficaram 4 anos. É aí que deu bololô, porque o genitor suíço abriu um processo de repatriação da Moara de volta para a Suíça, com base na Convenção de Haia, que estabelece que a criança deve permanecer no local de residência habitual, que nesse caso era a Suíça, de acordo com o juiz. E a Moara, então, foi embora com a decisão de um juiz brasileiro. Embora sozinha para a Suíça. Desde então, a Neide luta para reaver a filha, o retorno da filha para o Brasil. Né? Apesar dela estar na Suíça hoje, ela tem direito a visitas com a Moara, mesmo assim não são regulares. Mas ainda assim ela pode ver a filha, ela vai explicar um pouquinho mais aqui. Então vamos lá, chamar a Neide e o Valentino. Oi, minha querida. Prazer em te ver, Neide. Que prazer, minha querida, em te ver. Obrigada, Como é obrigada, que você tá, Dani. minha filha? Ai, tá muito difícil, Dani. Para Moarinha, principalmente, né? Para mim. Valente chegou agora, essa semana, tá aqui com a gente, tentando nos ajudar no que possível, nos apoiar a Moarinha, apoiar eu, como todos sabem, né? Ela adora ele. Difícil. Ele chegou, saiu do Brasil, ele já sabia dessa notícia, que foi, ele soube ainda por lá, né, no Brasil, e muito triste. Chegou, não pôde nem ver a Moarinha, mas nem eu tô podendo ver, a Moarinha não tá podendo ter o direito mais de ver a mãe, e é muito triste, Dani, muito triste, é falta de respeito pela Moara, falta de tudo. Foi rasgado todos os direitos da Moara, que é uma adolescente, que já vai fazer 14 anos, e o juiz, a juíza, né, fala que é para o bem-estar da Moara, não ver a mãe. Você acredita nisso? Mas a xenofobia fala mais alto do que o bem-estar da criança e do adolescente aqui na Suíça. Bom, Infelizmente. não, né, Neide? Não, mas igual eu estava explicando para o Valentino, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. A gente vai, ó, vocês estavam esperando notícias boas, infelizmente não temos, tá? O pessoal fiquei até com dó aqui quando eu coloquei o post chamando para a live, o pessoal, nossa, será que, né, teve algum retorno positivo? Não, infelizmente não, tá, gente? Está ficando até um pouco mais complicado. Mas isso aí a gente vai falar em detalhes, com calma. A gente parou no YouTube com uma audiência que teria, Valentino. Boa noite a todos, boa tarde no Brasil, né? Muito obrigado, Dani, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez falando sobre o caso da Moara. Nós paramos que ia ter uma audiência da criminal, na verdade não era sobre a guarda, era sobre o processo de sequestro internacional que a Neide está respondendo, seria do dia 21 ao dia 23 de novembro. Porém, a advogada que representa a Neide ficou doente, né? E pediu ao tribunal para adiar a audiência. E foi aceito, né? Porque ela apresentou os atestados, ela está internada, não sei exatamente o que ela tem, não tive acesso aos atestados, ela apresentou ao tribunal, mas não veio anexo para a gente, mas que ela tem problemas de saúde e apresentou 2 atestados pedindo a anulação da
da audiência. Então foi anulada e não tem data ainda, não remarcaram. Provavelmente isso só vai acontecer no ano que vem, que é a audiência principal de um caso criminal da onde a Neide é acusada de sequestro. Pessoal, vou explicar um pouquinho o que é isso, porque às vezes as pessoas não sabem identificar o que está acontecendo. Por que a Neide está sendo acusada de sequestro da própria filha? Infelizmente, de acordo com o processo que o pai entrou, que é a Convenção de Haia, com base na Convenção de Haia, se houver um deslocamento indevido da criança, no sentido que não teve um juiz assinando para a Moara sair, certo? E a mãe quis ficar no Brasil, num processo de férias, ela decide ficar permanentemente no Brasil, isso qualifica como sequestro internacional de crianças. Mas ela é a mãe, Dani, não interessa, cidadão, tá? É isso que eu estou tentando falar com vocês, eu sempre falo, vocês não entendem, e é difícil de entender uma coisa dessa, claro. É Não, muito Dani, mas a Neide alega que o marido era abusivo com ela e com Demais. a criança. Ela tirou a menina de uma Suíça, nós estamos falando de Suíça, ela tirou uma menina de uma Suíça e foi para o Brasil? Será por quê? Será porque a Neide fez essa loucura, aqui as minhas aspas no ar, de tirar a menina de uma Suíça e voltar com ela para o Brasil, para se sentir segura? Daí pensa você, mas o juiz então vai considerar esse fato? Se ela correu, se ela fugiu de um possível abuso doméstico, então quer dizer que vão ser aplicadas exceções, que existem, obviamente, as exceções nessa convenção. No caso de abuso doméstico, no caso de uma adequação da menina, 4 anos bem vividos no Brasil, com uma estrutura maravilhosa, né, tanto financeira quanto emocional, psicológica, tudo. A menina estava bem amparada no Brasil, com o apoio da família, né? Foi considerado? Não foi, né? Ela foi repatriada rapidinho até, depois da entrada dos papéis, de volta para a Suíça. Sim, o juiz me prometeu que ela ia passar o final de semana com o pai para ver o comportamento, como é que ia ser, que na segunda eu ia encontrar ela, a gente ia ter uma reunião, então ia tomar a decisão. Isso o juiz federal de São Luís do Maranhão da Areinha. E eu acreditei, eu fiquei desesperada, claro, porque me separaram numa sala, botaram a Moara numa sala, eu em outra, isso o juiz federal. E ele me falou que na segunda a gente ia se ver e ia decidir. Só que eles já tinham decidido há muito tempo. Hoje em dia a gente vê a conversa que eles tinham antes da sentença do juiz, conversa que ele teve com eles aqui, com o advogado deles aqui na Europa, que esse juiz já estava com a sua decisão pronta. Ele só me enrolou a Moara, me enganou, sabe? De uma maneira muito... E a Moara foi dopada para entrar no avião. Né? Para entrar no avião. Não entrou inconsciente, mas foi dado calmante. Isso é um sequestro, eu acho. Isso é um sequestro, porque eu fui com a Moara com a permissão do genitor aqui. Eu tenho um documento. Então, eu não voltei. E a Moara quis ficar no Brasil também. Então, isso prova que eu não sequestrei. A minha filha não estava sequestrada. E o que ela deixa claro até agora, até exatamente nesse momento, que ela quer voltar para a casa dela, que a pátria dela é o Brasil e que é lá onde ela quer viver. Ela já vai fazer 14 anos e ninguém ouve a Moara, ninguém quer saber de nada. A única coisa que eles botam aqui, eu ainda não tive um julgamento que eu sou uma criminosa, mas aqui eu sou tratada como uma criminosa, como uma bandida, e por isso que eu não posso ver minha filha agora, porque eu sou uma bandida muito perigosa, eu estou comprando documentos, eu estou fazendo um monte de coisa para fugir com minha filha da Suíça, gente. Minha cara está no mundo todo, mundo todo. Gente me conhece todos os dias, eu estou aqui pedindo e vou sequestrar a minha filha. Nunca fiz isso e nem vou fazer. Mas de acordo com os autos, né, registra-se que você sequestrou a sua filha, né? De acordo com a convenção, você ficou com registro de sequestradora. Gente, olha, isso é muito delicado falar. A gente está falando de uma mãe que, a princípio, supostamente estava tentando proteger a filha de alguma coisa, né? Eu acredito, porque quando a gente faz esse tipo de entrevista, se envolve na vida das pessoas dessa maneira, como a Neide e o Valentino, você tem que muito do seu tato, sabe? E do seu faro. Eu sempre me pergunto, o que levaria uma pessoa bem integrada à cultura, que estava a Neide, Moara, novinha ainda, o que levaria essa moça, a Neide, levar a filha, arrancar a filha da Suíça? Por quê? A gente não está falando ali no meio não solo com guerra. Nós estamos falando de um dos países com melhor qualidade de vida do mundo. É a Suíça, né? Por que essa moça faria isso?
e privar a filha dela de uma educação excelente, nível europeu mais alto, né? De acordo com os autos, daqui a pouco eu vou Tá dar a palavra vontade para o de Valentino, ele que gosta de falar bem. É Então, vergonha. não faz sentido isso. Então, essas questões não foram avaliadas, infelizmente, na hora de fazer a decisão de repatriar a Moara e voltar ela para casa de um suposto abusador, que é assim que a Neide alega Exatamente. seu ex-marido. Uma outra coisa, antes de eu Exatamente. voltar a falar com vocês, uma outra coisa que é o mais agravante nessa história, o mais doloroso para mim, para quem assiste, é que a Moara já tem uma idade semi-legal. Ela já tem mais de 12 anos, que a idade de ouro é 12 anos para ser ouvida. Moara vai fazer 14 anos em fevereiro. Ela não é petitinha, ela não é pequenininha. Ela não é ouvida. A própria menina, me corrija se estou errada, ela já pediu, ela já ligou ela mesma para as instituições e autoridades ela pediu para ser tirada do lugar e ela já tem voz, né? Mas por que não fazem, gente? Para punir a Neide. Porque a Neide está constada como uma sequestradora. Então, tudo aquilo para apurrinhar a Moara, eles vão fazer porque tem a Neide por trás dela, entendeu? Então, é essa coisa complicada. Agora, o Neide, antes da gente entrar nas atualizações, para quem não está acompanhando o caso, eu acho que a questão crucial aqui é um 13B, né, que não foi aplicado aqui. O que você consideraria o seu 13B aqui, a exceção? O que você sofreu lá, minha filha, que fez você levantar as calças e correr? Por que você ficou no Brasil? Que abuso foi esse? O tanto que você puder falar, explica para as pessoas o que você sofria na mão desse homem e a menina também. O que é? Dani, algumas coisas eu não posso falar ainda, tá? Por O causa que do puder. processo. Quero que as pessoas entendam, a gente pode fazer outra live mais tarde, quando a Moara Tá. estiver livre, quando a gente voltar para casa, explicar tudo, mostrar documentações que a gente tem, porque eu acho que, assim, para mim, como telespectadora, eu acho que eu gostaria de, quando eu estivesse assistindo uma entrevista de alguém que estivesse numa situação, eu me coloco sempre no lugar das outras pessoas, eu acho que eu queria saber a fundos. Então, é isso que eu gostaria de explicar para as pessoas mais tarde. Agora, no momento, não posso entrar em detalhes, não posso mostrar documentações aqui. Eu gostaria, se eu fosse uma telespectadora, de ver tudo, sabe, em claro, para a gente poder dizer assim, nossa senhora, isso tudo acontece, porque como fala país de primeiro mundo, né? Então, as pessoas podem me julgarem bastante, porque eu fui... O seu caso, Neide, o seu caso, o pessoal tem muito mais curiosidade pelo fato de ser a Suíça. Eu só vou te perguntar uma coisa, era irremediável? Era irremediável? Não tinha jeito? Mas assim, o que eu posso, o que eu falo, o que foi tudo que aconteceu antes da Neide ir para o Brasil de férias e resolver ficar lá com a Moara, junto com a Moara e com a família dela, né? Que primeiro começou quando já antes da Moara nascer. Certos fatos, nós já contamos em entrevista, vou pular. Com 2 anos, a Moara, com 2 anos, ela foi raptada pelo próprio pai. Sim. Isso foi um sequestro. Só que foi um sequestro legal. Porque ele fez várias denúncias de que a Neide era perigosa para ele e para a Moara. E fugiu para uma tal de casa de proteção de homens, que é como se fosse uma proteção de mulheres, mas dos homens, existe isso aqui na Suíça. Só que ele não foi para essa casa. Ele só assinou lá para constar que foi e deixou a Moara na mão de um, de outro, sabe lá de quem. Né? Ficou 2 meses desaparecido, depois de 3 ordens judiciais. Ele abandonou a Neide na rua, trocou as fechaduras da porta da casa, sem dinheiro, sem telefone, sem nada. Quer abandonar. Desculpa, depois de 2 meses ele apareceu com a Moara e 3 na terceira ordem judicial, porque aqui ele descumpre ordem judicial e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora né? de visita foram 3 que ele descumpriu. Aí ele aparece, essa menina com pneumonia, hematomas por todas as pernas, partes íntimas machucadas, Demais. Tudo isso. E a Neide teve que devolver ela para esse senhor internada no hospital. Ela ficou 3 dias internada, no segundo dia ela já teve que devolver. E só depois de 15 dias ela foi ver a Moara novamente. Aí ficou nesse esquema. Daí a Neide já tinha conseguido uma casa, né, um apartamento, um lugar para morar, podia ver a Moara como se ela já fosse uma criminosa. Então,
ficava na casa dele e ela via a Moara. Depois ela conseguiu com a primeira decisão de ficar com a guarda da Moara, e só que ele via a Moara todos os finais de semana. Ou seja, ele ficava de segunda à tarde, quando chegava da escola, até sexta de manhã, que levava para a escola. Buscar na escola na sexta já era ele, e levava na escola segunda de manhã, a Neide pegava. Então, todos os finais de semana, ficava com ele. A Neide não tinha tempo de lazer com a filha, porque todos os finais de semana ficava com o genitor, que já tinha arrumado, depois de 3 meses, outra mulher, que aí começou a ter a narrativa dentro do processo de que ela era a nova mãe da Moara. Que ela agora, então, podia tomar o lugar da Neide, porque ela, Que sim, até agora, né? tinha cultura suíça para poder criar a Moara adequadamente, porque a Neide era uma índia iletrada, sem cultura, sem condições de criar uma filha. Na Suíça. E isso é tudo, está escrito no processo, eu não estou inventando nada. A gente tem toda a documentação. E aí foi nessa pegada. Aí a Moara, com 6 anos, 2016, começou a rejeitar o pai muito, não queria ir para a casa dele, sempre que voltava com hematomas, tudo isso. A advogada da Neide não apresentava prova nenhuma nos tribunais, sabe? Porque eles estavam tudo num conluio Como sempre. para tomar a Moara. E aí a agora. Neide pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que os finais de semana sejam alternados. Para diminuir Para o sofrimento poder dela. eu passar um final de semana com a minha filha, diminuir um pouco, a Moara já não queria mais nem ir. A Neide brigava muito, a gente tem áudio dela com uns 4, 5 anos, não queria ir, ela batia a porta na cara dele. Ele sabe o que ele fazia? Aí tem tudo, a hora de ligar para a mãe. Por exemplo, tá lá no final de semana com ele, aí tem a hora de ligar para a mãe. Sabe o que ele fazia? Ele pegava a Moara e levava para um lugar onde não tinha sinal de telefone. Para não falar direito. Sabe? Quando encontrava com a Neide, ocasionalmente em uma cidade pequenininha, na rua, ele proibia a Moara de cumprimentar a mãe, de ver a mãe, de falar com ela. Ela fazia desenhos na casa dele para a mãe, eles rasgavam os desenhos. Ela pegava, colava com fita e guardava na roupa para depois entregar para a mãe. A Neide tem esses desenhos até hoje guardados. Então já começou com essa tortura psicológica desde sempre. E é o que está relatado no laudo psicológico brasileiro, muito bem, muito sólido, muito bem feito. Que já, além de constatar o que acontecia no passado, fora outras coisas que nós não podemos falar agora. Agora não pode. E esse laudo já prevê o que aconteceria se a Moara fosse repatriada, e é exatamente o que está acontecendo, e pior. Pior, porque vocês vão ver, daqui a pouco nós vamos entrar nessa última decisão que houve, você vê que a situação é lastimável. Parece país de 4º mundo. Parece o submundo. O laudo também. Então, tudo isso foi motivo para que a Neide ficasse no Brasil e não retornasse. Porque, além de tudo, quando ela pediu essa alternância em finais de semana, eles armaram um conluio com a professora, com o assistente social, com todo mundo, sem prova de nada. E falaram que a Moara faltou 128 dias na escola. E isso fez com que, em vez do pedido dela ser aceito, foi negado, ela passou a morar com o pai, e a Neide, que ia ver ela de 15 em 15 dias, e imediatamente ele entrou com um pedido para que a Neide pagasse pensão para esse vagabundo. Desculpa a palavra. Olha, então, quando teve esse sequestro dele, quando ele sequestrou a filha, a guarda era sua, Neide? Era compartilhada. Eles moravam juntos. Eles eram casados. A gente namorava junto. Isso, aí ele fez pelas costas da Neide. Da casa de vocês? A casa era de vocês. Você era um casal nessa época? Era. Estava casada. E ele provou me colocar no hospício. Não. Ele provou me colocar no hospício antes dele sumir com a Moara. Ele fez tudo pelas costas dela. E faziam 4 anos e meio que eles estavam casados no papel. E com 5 anos você consegue o passaporte, apesar que isso nunca foi intenção da Neide. Mas aí ele entrou com um processo de divórcio sem a Neide saber, para não passar esse tempo e ela não ter direito à cidadania. Está entendendo? Porque fica tudo muito mais fácil para ela. E depois de 3 meses aparece essa mulher, ou essa mulher já estava no backstage?
pelo que vocês estão contando, o pessoal que está acompanhando aí, acho que já entendeu também. Foi um processo muito bem pensado, Muito muito bem planejado. feito da parte do cidadão, né, do ex-marido dela, que já avisando em sair desse matrimônio, ele fez a cama dele toda certinha ali, terminando com o sequestro da filha, no qual ele afirmava que a Neide tinha quebrado a casa inteira, porque eu acredito, né, Neide, naquela época, Sim. ele estava pensando, aí a gente se livra dela agora, porque ela quebrou a casa toda, sendo que ela não fez nada, inclusive tem o BO policial que ela estava muito calma e que eles não encontraram indícios que ela destruiu a casa, né, tá no BO deles. Então, a polícia não confirmou que foi a Neide que destruiu a casa, então ele simulou uma Veio um destruição, psiquiatra também supostamente. junto para me Como é que é? olhar. O psiquiatra também, veio um psiquiatra junto com a polícia, porque ele chegou, ele trouxe essa gente toda junto com ele. Gente do céu, quando eu penso nisso, que filme de terror, eu estava cozinhando na cozinha, quando eu olhei que a gente morava eu morava com ele na roça, né? Então só tinha nossa casa, essa casa que a gente vivia ali em cima, lá do mato. Quando eu olhei para baixo, vi naquele monte de carro. Eu digo, para onde esses carros vêm? Porque aqui só vem quem vem aqui. Que eu saiba, esse cidadão foi dar uma caminhada, o genitor foi na pracinha com a Moarinha. Então, para onde essa gente vem? Quem são isso? Eu fiquei assim, olhando, eu estava cozinhando e dava para ver da janela, tinha um vidro que dava para me ver embaixo. E eu fiquei assustada. E quando eles chegaram, eu estava muito tranquila assim. Aí eles viram, eles mesmos falaram, tem um documento que a gente tem, o Valentino leu, a gente tem esse documento, que eu estava muito tranquila, que eles não viram nada, a Moara muito bem cuidada, estava tudo tranquilo, não tinha um machucado, o cidadão não tinha um machucado, a Moara não tinha, estava muito bem cuidada, brincando na sala. E eles viram que eu fiquei em estado de choque, que eu estava muito calminha, muito tranquila, eles não viram nada. Então veio polícia e psiquiatra, ele já preparou tudo para me internar, né? Porque ele quer que ele seja o rei, o gênio, sabe? O cara bonzinho, e eu sou a estrangeira Porque maluca. ele queria a menina, Neide. Porque é o seguinte, qual a maneira de te tirar desse jogo todo? Te tornar incapaz perante a lei, né? Uma pessoa incapaz. Gente, isso aqui não é a primeira vez que eu vejo, não tão grave quanto o caso da Neide, mas eu já converso bastante com as mulheres europeias, encaminho para certos locais. Uma constante, eu vou repetir isso, é o atestado de invalidez à mãe que é conferido, tá? Eles conseguem um tal de a mãe é louca judicialmente, Sim, com psiquiatra forense. A maneira mais fácil de descartá-las, de descartar a cidadã do terceiro mundo, da vida das filhas europeias, é a invalidez ou incapacidade, tá? No caso, um quesito psiquiátrico forte que ela tenha, como ele simulou aí a casa quebrada, é uma pessoa, coisa pesada, esquizofrenia, eles não falam de depressão, que exatamente. depressão não dá para perder filho, não, geralmente não perde, não, tá? Estou falando de Europa, eu não estou falando de lugar nenhum mais, estou falando da Europa. Esquizofrenia, bipolaridade severa e coisas e tais, e borderline tipo não sei qual, tá? Então eles conseguem esses laudos, se apresentam na corte, conluio, e aí vai embora a garota, a mãe continua lá, ela continua no país, é ajudada pelo governo, isso é o mais interessante, ela é subsidiada pelo governo, a menina fica num outro bairro lá com o pai, a felicidade é essa. Tiraram uma menina do terceiro mundo, dentro do mesmo país, da mãe pobre, né, que não presta para dar educação à filha europeia, que na cabeça deles a Moara é só suíça, ela não é brasileira. É. Então prestem atenção aqui, vocês que estão assistindo, vocês que acham que é um negoção ter filho com estrangeiros, e você que já está no relacionamento, preste bastante atenção, não estou falando que não deva ter seus filhos, eu tenho um filho com estrangeiro, né? Quem está falando, eu não posso falar muita coisa. Mas prestem atenção que a nossa jornada não é fácil, não. Não, tem que ter muito Eu acho eu acredito que tem gente boa e gente ruim em qualquer parte do mundo, independentemente de nação. Mas existe um peso muito grande de questão cultural, porque a xenofobia, o racismo fica tão incutido que parece normalizado. Sabe? É uma coisa normalizada. Aqui é. Porque você vê na televisão suíça, não passa nenhum caso, não é que não aconteça, mas não passa um caso de um suíço que matou alguém, que não sei o que, não. Agora, quando é um estrangeiro que faz alguma coisa, aí passa em todos os canais. Porque para falar o quê? Para reforçar essa ideia na sociedade de que o estrangeiro é que faz as cagadas no país dele.
E eles são os perfeitos. Ah, tem papel na rua. Olha, porque tem estrangeiro aqui. É. Olha, jogaram o lixo fora do lugar. Olha, foi o estrangeiro que fez isso. Nunca é. Nunca eles. É aquela coisa do... A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? É um negócio que é muito pesado e isso fica de geração em geração incutindo um modus operandi, vamos dizer assim, uma cegueira na sociedade de que ela só vê isso aqui como se fosse a verdade absoluta e não é, sabe? Até porque, se você for ver um contraponto disso, que eles pensam que a Moara é suíça, então aqui eles estão fazendo o quê? Estão querendo proteger a Moara, que é suíça da mãe estrangeira. Da mãe estrangeira, exatamente. Pessoal, é esse aqui, ó, esse pensamento. É uma frase muito simples, tentando proteger a Moara da mãe estrangeira. E a mãe estrangeira ainda me cai na besteira, entre aspas, de ir com a filha a passeio e ficar no Brasil, porque ela achou que era o melhor para a criança, entendeu? Infelizmente, ela estava infringindo uma lei, uma convenção internacional. E você que está me assistindo agora, que é abusada, eu estou falando que leva um pescotapa de manhã e uma à noite, com a boca estourada, tá toda roxa, tá acabada. Vê se o pai da menina fazer a mesma coisa com ela ou coisa parecida. Você me pega a criança, volta para o Brasil, chorando, com ela debaixo do braço, para casa da sua mãe, vão te mandar de volta para cá. Na escravidão, sofrimento. Infelizmente, meu filho. Essa é a verdade, essa é a realidade. Você mostra a carona toda roxa, a boca sem dente, como prova de um 13B para juiz aí no nosso país. Você mostra tudo, que tem uma justificativa mais do que grave pelo seu retorno, pelo seu sequestro da sua filha do país de primeiro mundo. Eles mandam a criança de volta para cá. Porque o juiz... Isso quando você não é presa. O Neide, você sabe de casos agora que vocês entraram, né? Depois que você virou uma mãe de aia, você deve saber das nossas colegas presas. Sim. Sim. E casos até em que o mandado de prisão foi revogado, garantiram para a mulher, para essa mãe, que quando ela chegasse em determinado país, ela não ia ser presa, ela ia ter direito de lutar pela guarda da filha, e quando chegou, o próprio secretário de imigração desse país acompanhou, falou, não, pode vir. Quando entrou na área que é considerado território do país, né, fora da área internacional do aeroporto, ela é presa. Ela é presa. O mandado, a Neide tinha mandado de prisão emitido pela Suíça. Foi revogado. Pelo menos isso eles cumpriram a palavra, não prenderam ela ainda, mas tão louco. Tão louquinho para prender a Neide. Estão loucos para mim. Estão doidos para me prender. Sim, tão louco para me prender, tão louco para mim ser acusado como uma criminosa, né? Mesmo que não tenha, mas eles estão querendo achar prova de todas as maneiras. Até o caso da minha advogada criminal está doente. Você não acredita que advogado... Mas vamos entrar nesse assunto aí, né? Da mais nova. Que vergonha. Eu dou risada para não chorar, mas a mais nova. Vamos lá, vamos entrar as atualizações, o tema da live de hoje. O que está acontecendo aí, gente? Então, eu queria fazer um pequeno resumo da questão de desde quando nós chegamos aqui, como é que foi esse processo aí e das coisas que aconteceram, cada um absurdo em cima do outro. Rapidamente, uns 2 minutinhos eu consigo fazer isso. Até para mim é difícil de acreditar. É a questão que eu vim para a Suíça e aí, né, a Moara foi repatriada, tudo ali. Vou para a Suíça. Lá vai ter um processo limpo, um processo seguido à risca, não é como um relógio suíço. Vai ser tudo feito, os direitos da Moara vão ser respeitados, as partes vão ser ouvidas. O que é mentira, o que é verdade, tudo vai ser apurado de acordo com a lei. Aí chegamos, tudo belezinha, e começou. Primeira coisa, o assistente social foi nomeado em 18 de agosto de 2022. Ele só foi falar com a Moara no dia 6 de março de 2023, 7 meses depois. Dentro desse período de 7 meses, ele escreveu um relatório, onde a decisão da juíza foi baseada nesse relatório, sem ele falar com a Moara, dizendo que a Moara ainda sofria risco de sequestro e baseado num laudo psicológico suíço, feito em 2019, quando a Moara estava no Brasil, sem contato com Moara, sem contato com ninguém,
dizia que ela sofria de parentificação e uma certa, que é quem muda de nome, né? O pessoal acha que não tem lei de alienação parental nos outros países, Aqui tem. mas só muda de nome, né? Sofria de um grande conflito de lealdade. Aqui a alienação parental chama conflito de lealdade. E esse relatório, sem falar com a Moara, sem nada, ele fez, entregou para o tribunal decidiu que a Moara ia ficar na casa do genitor até o final do processo. Foi nomeada uma advogada para a Moara, representante legal para a Moara. Essa representante legal pergunta lá, Moara, seu idioma? Não, o idioma que eu mais me sinto seguro em falar é o português do Brasil. Não tem tradutor. Ela fala em inglês com esses representantes, com essa representante legal, com assistente social, ela fala em inglês com ele. Só teve uma reunião com a advogada da Moara que teve uma tradutora. E nessa reunião, a Moara pede para sair da casa do genitor e ir para uma instituição, já que ela não poderia vir direto para a mãe, que é o desejo dela, reiterado, claro, expresso em todos os relatórios. Ela fala isso para todo mundo que ela conversa. Ela fala, quero voltar para o Brasil morar com a minha mãe. E ela pediu para que ela fosse tirada da casa do genitor. Essa advogada faz um relatório para o tribunal fazendo este pedido para tirar a Moara de lá de dentro. O assistente social acompanha e faz outro relatório e pede para tirar a Moara de lá de dentro. O que a juíza fez? Negou. Só que antes, esse negou, teve uma coisa no meio que foi assim. Isso é uma coisa que deveria ser sigilosa, porque a menina está pedindo para sair de dentro da casa do genitor e ela está morando lá. Ou seja, se ele ficar sabendo disso, você está colocando em risco a vida da menina. E eles falaram para ele. Esse assistente social foi na escola falar com a Moara e falou, o juiz vai dar a ordem de tirar você lá de dentro, mas eu tenho que falar para o seu pai. E ela, não, mas eu já te falei, eu tenho medo. Ele foi lá e contou para ele. Ele fez o quê? Ameaçou a menina, fez ela ir na advogada, e na assistente social falou, eu não quero mais ir para essa casa de adolescente porque lá é um inferno, lá só tem gente criminosa, é só adolescente criminoso que vai lá, que é o que falaram para ela. E ele escreve uma carta para o tribunal dizendo, olha, a Moara não sabia como é que era, ela não quer mais ir lá, pode falar com a advogada e com o assistente social que ela falou que não quer mais. 2 dias antes dessa audiência, do dia 22 de junho de 2023, a advogada dela fala com ela, e ela fala, eu quero sair. Num dia antes, o assistente social foi lá, de novo, na escola, falar com a Moara falou, eu quero sair. A juíza nega. Nega os pedidos do assistente social, nega os pedidos da advogada Moara. Depois desse dia, a advogada da Moara e assistente social não quer mais saber de nada. Não. Eles querem saber que a mãe é uma sequestradora e que há um risco de rapto eminente. E isso não existe. Os documentos da Neide estão presos na justiça suíça. O nome da Neide está em todas as polícias de fronteira, da espaço Schengen, de tudo. Não tem, nem se ela quisesse fugir, a não ser que eles reconheçam que as fronteiras suíças são vulneráveis. São que nem eles, né? Aí eles estão reconhecendo que as fronteiras suíças são extremamente vulneráveis e que qualquer um pode sair com uma adolescente, uma criança de lá, sem ninguém nem perguntar quem é, sem documento, sem nada. Aí eles começam a alegar que esse risco de sequestro, a visita, ficamos 1 ano fazendo visita monitorada, só de 15 em 15 dias, 2 horas, monitorada com assistente social e uma tradutora. Os relatórios dessas visitas monitoradas que tinham assistente social são todos favoráveis à expansão, alargamento do direito de visita. Sabe o que o assistente social responsável fez com esses relatórios? Sentou em cima. Não, e a volta da Moara para o Brasil. Mesmo assim, alargaram o direito de visita nessa audiência de conciliação, que não houve conciliação nenhuma. Não. Esse acordo veio pronto para a Neide assinar e falou, se você assinar, você vê sua filha. Se você não assinar, você não vê mais ela. Que era ridículo, porque a Moara já... a Moara já tinha pedido muito para ver mais a mãe, ver mais a mãe. Aí nesse acordo, 40 dias sem ver a mãe. Ela passou as férias de verão todinha com o genitor
E a Neide não teve direito, nem a Moara teve direito de ver a mãe durante as férias de verão. Sim. Porque eles inventaram uma viagem e a juíza falou, ó, você pode ficar 40 dias sem ver a mãe porque o pai ficou 4 anos sem ver. Porque a Moara E o direito da Moara? E o direito da Moara? E o desejo da Moara? Cadê? Eles não ligam. Eles querem que essa Moara se cale. Eles querem que essa Moara se dane. Eles não estão nem aí. Eles querem ferrar a Neide. E usam a Moara como ferramenta. Estão usando a Moara. Toda a justiça aqui da Suíça está usando a minha filha. Aí veio nessa pegada até... Tá, mas só que não tinha nada contra. Não tem nada contra a gente, não tem papel, não tem documento, não tem nada. E as visitas, os relatórios todos favoráveis para que seja alargado o direito de visita. Aí foi, Aí, nesse acordo, estava escrito que a partir de agosto ia começar as visitas não monitoradas. Dia 10 de agosto foi a primeira, eu estava aqui ainda. Fizemos lá que a gente foi perseguido pelo genitor, com rastreador, e ele ficava aparecendo em todo lugar, lá atrás a Moara desesperada. No dia 19 de agosto foi feito outro, já não estava mais aqui. Neide foi presa por horas, porque ele alegou que a Neide ia sequestrar a Moara, porque não tinha dado um telefone, não sei o quê. Não, que eu era sequestradora. Gente, o negócio é o seguinte, tem uma caça às bruxas, a Neide lá, ela é pessoa não grata porque era uma sequestradora internacional. Uma vez que ela tirou uma criança suíça do solo suíço e foi para o Brasil com ela, acabou para a Neide. E quem paga o pato disso todo é a menina. É a menina de 13 anos, né? É a Moara. Porque a Moara, ela, pelo que eu entendo, ela, obviamente, ela sente falta da mãe, ela quer ficar com a mãe. E parece que Moara gosta muito mais da vida que ela tinha no Brasil do que ela tem na Suíça. E eu posso falar porque eu sou imparcial, eu tento ser, apesar que eu vou sempre estar do lado da Neide. Vou falar a verdade. Então é isso. Mas, olhando friamente aqui, a moça, ela é uma moça, né? Ela vai fazer 14 anos agora. A menina, a moça, fala que quer estar, ela fala verbalmente. A Moara não é petitinha, ela não tem 5, 6, 7 anos. A Moara já tem voz para ir no juízo. Eles desconsideram o que a Moara tem para falar, as vontades dela, que ela já tem, pode ter vontade em juízo. Eles desconsideram por punição a dona Neide, porque dona Neide me levou a Moara quando ela tinha 8 anos de idade para passar férias. Está aqui o pessoal falando, não senhora, a Neide tinha, você tinha, né, Neide? É permissão de viagem para menores, certo? Sim, é o que ela tinha. Tá ela não tinha uma decisão judicial para levar a Moara para ficar com a Moara. Alteração de residência, né? A mudança de residência, não. ela não tinha autorização, tinha autorização de viagem. Então, gente, não tinha, não. Depois de 8 anos eu precisava, a Moara queria muito ver a avó, conhecer a avó, e eu precisava ver minha mãe de novo, minha filha queria conhecer a avó. Então, eu consegui, depois de 8 anos, com muita luta, ir ao Brasil, levar minha filha para conhecer a avó. E daí, quando eu cheguei lá, claro, não contava tudo para minha mãe, virtualmente, assim, como a gente estamos conversando, como eu estou contando para vocês agora, porque eu não queria deixar minha mãe louca, né? Não queria enlouquecer minha mãe. Então, eu levei documentos para poder provar a situação, contei toda a história. E aí, foi quando chegou lá, minha mãe falou, você não vai matar sua filha e nem se matar, você tem que usar sua inteligência e você precisa proteger a sua filha. Você é mãe, eu protegi você e você tem o dever de proteger sua filha. E eu sou vó, eu vou proteger também. E a Moara não quer voltar mais para aquele inferno. Aquilo dali é uma tortura. Vocês vão morrer se vocês voltarem. Ô, Neide, eu perdi a parte. Por que você demorou 8 anos para ir para o Brasil? Porque eu não poderia sair daqui. O assistente social pegou o passaporte da minha filha, pegou o meu, eu era proibida, eu não poderia sair sem minha filha e eu não ia sem minha filha para o Brasil. Olha, a assistente social pegou os passaportes da Neide e da Moara, entregou para o genitor sem nenhuma autorização judicial. A Neide ficou aqui em cárcere privado. Aí falava, se você quer ir para o Brasil, vai sozinha, com a sua filha você não vai. Então foi 8 anos lutando na justiça para conseguir uma autorização de viagem de 11 dias. 11 dias. Isso só com a separação? Sim. Nossa, gente, sinceramente, a Turquia foi muito boa para mim. Deixa eu dar Nossa, calma. Eu separei na Turquia. Eu separei na Turquia. E eu nunca deixei de ir para o Brasil. Nenhum juiz me impediu de ver minha família, de levar meu filho para ver os parentes. Que bom, Nenhum juiz. Aliás, vamos fazer justiça aqui ao país que ouviu. Aliás, a juíza, mulher, na hora da audiência, ouve essa, Vanessa, na hora da audiência, eu já fui com um pré-acordo
assinado, porque eu não ia deixar para mão de juíza nenhuma ou juiz nenhum decidir minha vida. Não sou louca? De jeito nenhum. O que que eu fiz? Sentei com o quase ex-marido, falei, senta aqui comigo, vamos redigir um acordo sobre patrimônio e divisão, e filho, guarda de filho, acordo financeiro. Vamos decidir aqui nós dois, os nossos advogados leiam. E se eles combinarem, se os advogados estiverem felizes com ambos, né, nossos acordos, a gente fecha aqui. E aqui tem essa possibilidade de já dar o papel prontinho, a juíza só assina, ela não manda em nada. Porque aqui é o seguinte, se a parte interessada assinar, a juíza só carimba. Ela não fala nada, né? Porque já foi acordado. Ok. Homologa o acordo. Exatamente. Então, teve um pré-acordo antes da audiência do divórcio. Então, eu fiz um pré-acordo. Eu lembro dele chegar lá em casa, tomar um cafezinho com ele. Vamos tomar um café, vamos fazer isso aqui. E tal. Quer separar mesmo, Daniele? Quero separar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos decidir isso aqui, que eu não aguento isso mais. Decidimos, brigamos. Não foi fácil, né, gente? Não, você não... Que isso? Não, mas é possível. Sabe, ficou, né? Claro, né, ô Valentina e Neide? Um acordo que você vai sentar com o ex-marido, não é fácil. Conseguimos o impossível, que é chegar ali num acordo. Beleza. Chegamos assinados já, os nossos advogados estavam lá, eles falaram, pois é, gente, vai demorar 1 minutinho e meio essa audiência, porque o seu acordo de divórcio já está prontíssimo, tá? A juíza olhou assim, tá assim, olhando que ela viu que o acordo estava pior para mim, porque Neide, a única coisa que eu queria era meu filho. Era A única coisa que eu quero, que eu queria. é minha Eu filha. não queria mais nada. Eu tive que abrir mão de tudo. Tudo. Eu não quero mais nada Pelo do que meu isso. filho. Eu quero... Então, Neide, olha aqui, olha o que a Turquia me fez. E eu tenho que dar realmente o crédito a esse país, que foi maravilhoso comigo. Na hora que a juíza leu aquele acordo, ela quase riu. Ela tá assim, ô, senhora fulana, me chamou o sobrenome turco, né? Senhora fulana, mas nem pensão? A senhora já está saindo sem os imóveis, está saindo sem pensão? Isso é juíza para mim. Aí eu olhei para ela assim, sim, senhora. A senhora tem certeza? Falei, tem. A senhora tem certeza? E olhou para ele assim, ó. E fez assim para ele. Ela sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Que aquilo foi um acordo para eu ficar com o menino. Então, e ela tentou. Você viu, ela não pode mexer naquilo mais. Eu assinei, minha assinatura tá lá. Ela até tentou, tadinha da juíza. Ela tentou, ela tá assim, senhora fulana, nem pensão. Não, nada. Não quero também, não quero nada daqui. E minha vida foi tranquilona, gente. Ó, toda vez que eu tinha que assinar, estava assinadinho, eles não tinha problema na imigração para passar, para voltar, para nada. Lisinho esses 21 anos que eu tô aqui. Lisinho, nunca tive problema, graças a Deus, sabe? Então isso aí a gente tem que falar. Agora, você perdeu o seu passaporte ao separar, né? Isso é muito sério, gente. Você teve passagem na polícia antes? Você deve, né? Sem perguntar, né? Você devia Nada. antes. Não devo nada, nem no Brasil, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo devo Não nada. tem nada, por isso que eles estão inventando agora. Inventando mentiras, sabe? Dani, se você vê, você não vai acreditar. Nem eu. Se alguém aí falar, nossa, não estou acreditando Neide nessa história. Eu vou falar, gente, infelizmente eu também, é difícil para mim acreditar que tudo isso está acontecendo com minha filha, comigo, com a gente aqui. É de uma coisa surreal, Dani. Não tem como acreditar numa coisa dessa. Gente do céu. É um absurdo. Estão perguntando aqui, não tem recurso na Suíça? O pessoal, eu acho que eles estão tão... Não tem? Privado. São 12 anos de processo, praticamente. 12 anos, vai fazer 13. Nunca a Neide teve a oportunidade, entre aspas, porque leiga de direito, advogado da justiça gratuita, nunca foi feito nenhum recurso para a instância superior. Não, e agora nunca. Esse advogado que está agora... Como é que pode? Como é que pode? Um processo de 12 anos, se qualquer sentença você pode recorrer à instância superior, e nunca foi dada
Falar, ó, Neide, vamos recorrer para a instância superior porque essa juíza aí não está dando certo, não. E é a mesma juíza, Todos 12 esses anos. anos. É a mesma juíza. Está tendência, Por quê? sabe? É da onde ele mora, uma vila com 900 habitantes. A juíza na Suíça não é como no Brasil e na maioria dos países do mundo, que é concursado. Que não, aqui elas são eleitas pela população local. Ou seja, ela está defendendo os eleitores dela, em detrimento da vida de uma pessoa, que é a Moara. Porque eles não estão nem aí para a Moara. A Moara é tipo uma ferramenta de vingança e dinheiro para ganhar do governo, que eles ganham dinheiro para ficar com a Moara lá. Também. Genitor ganha dinheiro para estar auxílio do governo. Auxílio porque do governo. Ele também está pela justiça gratuita, ele se declara pobre. Ele é pobre. Ele é um marceneiro aí, tá? Trabalha na empresa do sogro. Que é dentro da mesma vila que eles moram. A professora da escola é irmã da madrasta, que a escola é 100 metros da filha. Aí a advogada da Moara escreve que a Moara não está tendo concentração na escola, que está indo mal. E aí o relatório da escola diz que a Moara é uma maravilha, que está muito feliz. É uma máfia. É uma máfia tão grande aqui na Suíça, gente. Sinceramente, muito perigosa. Então, muito perigosa. Aí agora nós podemos, Dani? Você que é a comandante, né? Você que é a comandante, a gente pular para essa última decisão que aconteceu agora, que as visitas estavam sendo tinham pernoite, né? Pegava no sábado, meio-dia, o pacote, né? O pacote Moara, né? O pacote pegava no sábado, meio-dia, e entregava às 17 horas do domingo, né? Tudo bem. Aí, o que aconteceu? Aconteceu no dia 19 de agosto, que a Neide ficou presa durante 1 hora lá, com alegações falsas do genitor, uma sem vergonhice, com a madrasta enfiando o dedo na cara dela, que ela nem devia estar lá. Queria que tivesse uma câmera, a juíza pedisse alguma gravação, algum filme, né? Foi pedido. Aí nós entramos com uma petição para que tirasse a Moara de lá, de dentro da casa dele, porque se a madrasta já estava usando de violência em praça pública, o que ela não estava fazendo dentro da casa? Com a Moara e comigo. E, em contrapartida, a outra parte entrou com um pedido para cancelar, suspender as visitas sem monitoramento, porque tinha um risco de sequestro. A Neide e eu estávamos planejando um sequestro. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a juíza pediu o relatório policial dessa prisão que foi feita, que a gente não que aí depois, no final de 1 hora e pouco, a Neide ficou dentro de uma cela. O policial falou, foi um mal entendido. O policial falou para mim que tinha sido um mal entendido. Foi pedido o relatório dessa ocorrência e as partes se manifestassem a respeito do pedido de tirar ela de lá. Tudo ele pediu para cancelar as visitas, né? Tudo porque aí apareceu terceiros, porque não tinha o que eles argumentar. Aí apareceu uns terceiros aí, uma família. Uma família. Vou dizer assim, de golpistas brasileiro que fizeram uma denúncia na polícia. Só que ele, primeiro, apareceu uma carta dentro do processo do genitor, dizendo que uma fulana de tal tinha entrado em contato com ele, dizendo que tinha mensagens da Neide para a mãe dela, combinando que ia sequestrar a Moara no final nos meados de novembro, não sei o quê. Que você ia entrar na Suíça com documento. Porque eu ia entrar na Suíça, eu ia comprar documento, que é a vaquinha que nós estamos fazendo, não era para pagar advogado, era para comprar documentos falsos, sabe? E que eu e a Neide ia sequestrar a Moara via Itália, sair por Milão, ainda deu até o nível de detalhes do planejamento. Sair por Milão e depois dar um jeito de ir para o Brasil, aí nunca mais ele ia ver a Moara, não sei o quê. Aí fez isso, aí isso foi no dia 18 de outubro. No dia 2 de novembro, aí não, 2 de novembro já aparece o depoimento dessa terceira pessoa que foi na polícia denunciar. Uhum. Só que não tinha esse depoimento, a gente não teve acesso a ele antes da decisão da juíza. Genitor, né? Então a gente não teve o direito de rebater esse depoimento
E a juíza tomou a atitude de suspender as visitas não monitoradas e voltar para as visitas monitoradas, que vão ser organizadas ainda pelo assistente social. E isso foi no dia 10 de novembro. Até hoje não foi organizado nada. Você fala para mim, mas e aí, Valentino? Qualquer um chega aí, vai na polícia e fala qualquer coisa de qualquer um e a juíza acata, mas não tem provas? A juíza bate palma e tá doida. A prova tem. Lógico que tem, gente. Tem as provas do nosso planejamento total. Tem? A prova é uma foto do carro parado aqui na frente com placa italiana. E é do vizinho do lado. Isso aí são as provas do nosso planejamento. De quem que de carro? Do vizinho. Do vizinho que a gente nem conhecia. Agora a gente conhece, porque ele fez um documento para a justiça, falando que ele mora aqui. Ele vai botar o carro aonde? Não é aqui. Então, essa senhora brasileira viu um carro com a placa da Itália parado na porta da casa de vocês. Ela concluiu que a menina seria raptada pela mãe e que ia sair pela Itália. E daí você perdeu o direito de visitação de novo. Quem é essa mulher? Eu sei que vocês não podem falar. Não é a Essa mulher. Ela está escondida. Ela usou o marido dela, que é suíço, para fazer essa denúncia. Gente, a gente vai te mandar uns documentinhos depois, para você ver. Sabe? Então, e eles moram aqui perto. Amigo do genitor. Um amigo do genitor, essa família. Amigos do genitor. Viraram amigos. Mas a gente sabe de mais coisas já, viu? Então, tem coisa que a gente não pode falar aqui agora, mas o que acontece é o seguinte, eles fizeram falsa denúncia, a única prova que foi apresentada foi uma foto do carro parado aqui na frente, esse cara foi falar com o assistente social abraçou a causa dele e falou que tinha risco mesmo e sugeriu a suspensão das visitas para a juíza. Gente, a juíza batendo palma para marginal, para uma quadrilha de gente perigosíssima, uma família perigosíssima, gente. E uma juíza concluiu que você estaria porque você tem um vizinho que tem um carro com a placa da Itália. Ela conseguiu provar alguma conexão muito séria entre vocês e o vizinho, o italiano? A prova é só a foto do carro. É a única prova. Só isso. Sequestrador. Não tem um áudio, não tem uma mensagem, não tem vídeo da Neide conversando com esse cara. Não tem nada. E esse cara, ele nem português fala, ele só fala inglês e a língua dele que eu não sei qual que é. Na verdade, ele é inglês. Ele é inglês, que trabalhou na Itália, o pai dele mora na Itália e ele mora aqui trabalhando na Suíça. E o carro tem placa italiana porque o carro é do pai dele. No dia 18 foi feita a denúncia na polícia, foi feita. Você vê como é tão ridículo. É ridículo. No dia 18, essa mulher, que faz parte desse grupinho aí, entrou em contato com o genitor para fazer essa denúncia para ele, para avisar ele que eu e a Neide ia sequestrar. Você vê, tudo combinado, né? Uma vergonha, ridículo. Sim. Aí, no dia 20 de outubro, 2 dias depois, a polícia foi na casa desse vizinho. A gente só ficou sabendo depois que a gente teve acesso a essa carta. E sabia. A polícia foi na casa do vizinho, pediu documento para ele, pediu tudo. Ele não sabia por quê. Mas ele apresentou tudo. Ele tá legal, aqui tá tudo, mostrou tudo. Ele disse que não sabia. E mesmo assim, a juíza toma uma decisão, tirando os direitos de visita, não só da Neide, da Moara, que está pedindo expressamente para que sejam alargados. A Moara quer ver toda vez mais, Moara quer ir embora para o Brasil com a mãe. E ela tomou uma decisão dessa dizendo que era para proteção, o bem-estar da Moara, porque ela está com um risco de rapto eminente. Você acredita que está lá no documento dizendo que isso é para proteção da Moara, para o bem-estar da Moara, Moara de cara inchada, de chorar, porque não está vendo a mãe, Moara está desesperada, gente. Ela só colocou que o depoimento desse senhor aí era muito credível. Agora, eu não sei onde tem credibilidade num depoimento que não tem nenhuma prova anexa. Eu quero que ela Porque se eu falo assim, a Dani está planejando sequestrar o filho dela com fulano de tal, aí eu tenho que apresentar aqui as mensagens, o vídeo, alguma coisa que materialize. Você falou prova material. Outra pessoa, vídeo. Olha, tá combinando mesmo. Olha só, então tá. Não tem nada.
A única coisa apresentada dentro da É a narrativa voz deles dele. foi a foto. Uma foto de um carro aleatório. Que o dono E o do prédio vizinho, já hein? mandou uma carta. Que conta que o vizinho fez disso? Ele falou o quê com você? Ele disse, meu Deus, que loucura isso. Ele fez uma carta muito rápido para mandar para a justiça. O dono do prédio, que é daqui, o mesmo dono daqui onde a gente está, é dono do outro prédio ao lado, é dono da outra casa ao lado, também fez uma carta para a juíza falando que essa pessoa, É inquilino como dele. eu, somos inquilino. E aqui em frente é o estacionamento. Se ele não botar o carro aqui, onde é que vai botar? E a juíza, só depois de uma semana que ela foi mandar o depoimento pra gente, depois que ela já tinha tomado a decisão. E não tem nada a ver com o outro, né? Que está lá já. E agora a gente pode recorrer para uma instância superior dessa decisão. Infelizmente, eles estão empatando a vida de vocês aí, e o convívio da Neide com a Moara, né? Que a Neide estava com visitações regulares à Moara, nem isso tem mais. Não, Vocês mais. acham? Vou perguntar para vocês, vocês acham que vocês vão. Porque essa juíza ela vai fazer o que ela tem que fazer, ela vai inventar a fanfic dela do carro da Itália que vai levar a Moara até voando, né? No unicórnio. Não, Gente, você tá aqui numa tem muito situação paraglide. horrível, Neide. Talvez nós estamos de Nada, Paraguai. Aqui em Interlaken tem muito paraglide. Paraglide, Talvez sabe? nós Aquele- vamos A gente vai fugir entendeu? de paraglide. Neide, não, é uma briga, infelizmente, que pelo judiciário ela não é ganha, ela não vai ser ganha, porque você é uma pessoa não grata e você calada está errada nesse país depois do que aconteceu, sabe? Então, o que Antes acontece? ela já era. Antes já era, Dani. Quando a minha filha era bebê, era a Esse mesma coisa. Já A era Neide, na igual é agora. separação, já tiraram o passaporte. A Suíça, vocês estão me ouvindo? Tiraram o passaporte da Neide. Por isso que Neide foi ao Brasil com a Moara só quando a Moara tinha 8 anos. Enquanto meu filho conhece o Brasil, ele não andava ainda, ele era bebê de colo. Pequenininho aqui que ele foi para o Brasil comigo, a Turquia sempre liberou. A Turquia nunca mexeu no meu filho e em mim. Nunca. Nem no meu Graças a passaporte. Deus. De jeito nenhum. Tá doido? Mexendo no passaporte dos outros? Graças A a Suíça Deus. não sabe o passaporte dela, pegou o passaporte dela. E, gente, ninguém pode tocar no seu passaporte. Ninguém. Ninguém pode tocar no seu passaporte. Isso aí, depois a gente conversa direitinho. Que é isso? Não, olha, Tem ordem eu vou deixar. judicial. Foi assistente Um social. assistente social pegou o passaporte da Neide da Moara e entregou para o genitor. Sem nenhuma ordem judicial. Pedir para a juíza várias Depois teve que vezes. ter uma ordem judicial para ele devolver o passaporte da Neide. Pedir em várias audiências para me devolver. Então, meu falando pra você, passaporte. tá tudo invertido. Isso aqui tá O tudo de bandido ponta é o cabeça. bonzinho e eu sou a bandida. Sendo que o bandido tá lá, né? Abusando da minha filha. Continua abusando da minha filha. Os dois, a madrasta, que não tem nada a ver com minha filha, ela tem 3 filhos para cuidar, larga de cuidar dos filhos dela para andar obcecada atrás da minha filha. Até agora, até exatamente nesse minuto que eu tô falando com vocês. Olha, esse negócio de trocar de advogado, você vê, É um nós teatro. contratamos um advogado. No- Aí ele falou assim, ó, ele estava muito preocupado, porque a gente está através das doações que a gente está recebendo, pagando advogado, porque é caro. Mas a gente está lutando Tá e a gente lutando. tem apoio, sim, de muita gente, a gente está conseguindo pagar. Contratamos ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o tribunal que seja dada, continuar a justiça gratuita, mas os custos de transição do advogado para o outro, ou seja, que ele vai ter um tempo para se familiarizar com o processo, tudo isso seja pago por vocês. Então, vocês pagam os custos de familiarização nessa transição todinha, o Estado não vai gastar mais nada, nem mais, nem menos. Vai ficar a mesma coisa, vai trocar de advogado. A juíza negou. Negou. Ela quer Sabe, que e qual foi o argumento? Seu advogado é muito bom. Ele conseguiu alargar os direitos de visita. E é mentira. Mentira. Porque o acordo veio pronto. o acordo já foi pronto para o tribunal, eu não E entrei. se a Neide não fala nada. nada para ele, nem estava escrito lá que a Moara e a Neide tinham livre contato via telefone. Uma coisa que nunca foi cumprida, Até porque a agora. Neide e a Moara não têm liberdade para falar no telefone. Moara não pode usar Sinceramente. fone de ouvido, viu? Moara não pode usar Eu vou fone de falar com- ouvido, não pode se trancar no quarto para falar comigo. Tem que falar comigo sendo monitorada pela madrasta e pelo genitor. E Isso está insustentável, Neide. Eu vou falar com você. Eu não sei no seu lugar o que eu faria. Eu vou falar a verdade, vou falar a verdade verdadeira mesmo daqui a pouquinho com você. Eu esperei você entrar no ar para falar isso com você, ao vivo. Eu vou falar, eu não sei, tá? Vocês estão vendo aqui que essa história não começou
com a ida da Moara, com o sequestro da Moara pela Neide para o Brasil. Essa história começou muito antes. A Neide, na separação, vamos repetir que isso é muito sério, ao se separar do cidadão suíço, legalmente, né, cada um se deram as mãos, muito obrigada, cada um vai viver sua vida. Ao separar do cidadão suíço, ela na Suíça, ela com a guarda da Moara, tá? Na Suíça, o que que acontece? A assistente social pegou o passaporte da Neide. Ninguém pode pôr a mão no seu passaporte, em lugar nenhum do mundo. Pegaram o passaporte dessa moça, ela está sem trânsito. Quem não tem passaporte está preso. Agora também eu tô sem, né? Tá com a justiça. Eu ofereci para poder ver minha filha. Eu ofereci para poder ver minha filha. Agora eu entendo porque você está ali no bondão do rápido. Você está no bondão, né? E agora eu entendo. Mas qual é a desculpa de botarem a mão no seu passaporte antes? Eu vou te perguntar mais uma vez, eu não sei se você pode responder ou não. Você devia esse país para eles pegar? A Turquia nunca botou a mão no seu passaporte. Não pode. A Turquia não pode. Você devia, Neide? Nada, nunca devi nada. Séria? Nem Suíça, nem Brasil, nada. Foragida? Você era foragida, alguma coisa assim? Você matou, roubou? Nada. Você tem passagem na polícia criminal? Nada. Menos nunca. grave? Menos grave que criminal? Nada. Nunca fui nem dar queixa de ninguém na polícia. Nem na polícia para você dar queixa. Sinceramente, vocês acham que vão conseguir, que agora perdeu o direito de visitação por causa de bafafá que está dando lá? Tem um carro que tem a placa da Itália, daí uma terceira parte, que segundo a Neide é muito amiga, uma parte brasileira, que é amiga do genitor, falou, olha, sua ex-esposa parece que está fazendo sei lá, tá tramando para ir embora, que eu vi um carro com a placa da Itália lá, você fica esperto. Me levaram essas provas ao juiz, a juíza fala, ela mete o carimbo dela e fala, eu acho que tem iminência de perigo de sequestro sim, Moara vai rodar de volta para o Brasil, por enquanto não temos não temos a visitação da mãe, que era de direito da mãe até outro dia, porque eu lembro da menina na sua casa, você me mandou uma foto, ela dormindo, aquela princesa, né? Ela foi outro dia que eu falo assim, deve ter uns 2 meses, mas perdemos visita também agora. Perdemos visita também. Neide, e aí? O que vocês vão fazer? Valentina, o que vai ser? Está tudo fechando para vocês, está se fechando para vocês. Eu nem perguntei como está a Moara ainda. Sim. Como está a Moara? Nem cheguei lá. O que vocês vão fazer, gente? Não tem noção. Nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Com vamos dignidade, dentro, né, da lei, dentro da lei, com a verdade. Com a verdade, civilizadamente. Agora vejo sempre quando se fecham todas as portas, Deus abre uma janela. E grande. E essa questão da gente poder recorrer para uma instância superior agora, dessa decisão, eu acho que é uma janela que está se abrindo, eu tenho muita esperança nisso, porque não é possível que outro juiz vai olhar para isso e achar normal. Bater palmas também, não é possível. Aí o mundo caiu. Né? A gente vai recorrer, eles estão enrolando para mandar, porque para você recorrer para o Tribunal Superior, você tem que pedir a decisão que foi dada com a argumentação da juíza completa, porque eles não dão. Eles dão lá um resumo. Aí já foi pedido. Foi pedido. E aí não tem prazo, sei lá quando é que eles vão mandar isso. Visitação monitorada, até agora não organizaram nada. A Moara está numa situação intolerável. Nossa, você vê. Sabe? E tem outras coisas que nós não podemos falar aqui, que aconteceu, né? Que é mais preocupante ainda. Sabe? Do desprezo pelo que a Moara diz, pelo que a Moara pede. A advogada da Moara foi conversar com ela depois que foi dada essa decisão. Ela não fala mais com a Moara pessoalmente, ela liga. A Moara não e pode fala falar inglês. Nada, né? E a Moara não pode falar nada dentro da casa dele. Aí ela só falou assim, você só vai ver sua mãe dormir com ela de novo quando terminar o julgamento criminal. Como se ela não tivesse direito a recorrer, porque eu estudo um pouco, e o que eu vi, o representante legal da Moara tem os mesmos direitos que o pai e a mãe dentro do processo. Pelo desejo da Moara, que ela mesma escreve, que é claro, que ela quer voltar para o Brasil, quer ver mais a mãe, que é um sofrimento,
uma tortura essas visitas que estão fazendo com ela tem o direito, deveria ter o dever de informar a Moara de que a Moara mesmo, através dela, pode recorrer dessa decisão. Uhum. E ela omite isso da Omite Moara. da Moara. Ela está lá para trabalhar para a Moara, não para proteger o genitor. Porque nem eu e nem o genitor. eles têm Ela tá lá pra medo Moara. de subir para uma instância superior e verem todos os absurdos que É foram muito sujo. feitos e estão sendo feitos há É uma 12 máfia. anos. É uma máfia, muito Porque é um grande. absurdo, não tem legal. Mesmo que você torcer a lei para lá e para cá, isso não tem como ser feito. Você tomar uma decisão tão grave de suspender os direitos de visita de um adolescente que está clamando para ver mais a mãe, que não quer, que já pediu para sair de dentro da casa do genitor, você baseado numa foto e numa declaração de uma pessoa que você não Numa sabe nem máfia. quem é, Uma máfia. que não está dentro do processo, que apareceu do nada, Uma máfia, muito suspender grande. os direitos de visita. Mas agora a gente tem Isso é ridículo. Então, quanto mais divulgação a gente tiver, melhor. Por isso que eu agradeço muito você por dando espaço para a gente, continuar Obrigada. dando espaço. Nós vamos buscar dentro da Suíça, a mídia suíça, tudo que for possível, para que a gente faça. O próprio processo é uma prova da negligência que eles estão tendo com a Moara. E dos absurdos da violência judicial. Violência judicial gigante. Uma coisa que eu deixei, que eu queria falar para a Dani, que o nosso advogado é um alemão que fala português, graças a Deus, fala nossa língua perfeito. A gente pode conversar com ele, ele fala perfeitamente bem português, ele falou que ele odeia injustiça, que ele, sabe, nos abraçou assim, com um braço gigante. Me sinto muito segura, sabe, quando a gente conversa com ele, e abraçada demais, gratidão a Deus e a ele por estar aqui com a gente, e eu creio muito que Deus mandou esse homem para nossa vida, para esse processo, para que possa, sabe, lutar com a gente. Deve ser uma nota, né? Com uma dignidade. É muito caro. Eu acho Gente, que ó, ele. volta Moara tá aí, tá? Para vocês É. contribuírem. Se você é novo aqui no assunto da Moara, @volta Moara. Lá tem como contribuir. Porque um advogado que tem principalmente essa qualificação, especialidade de bilíngue, para atender um caso tão sério desse, gente, isso é um caso impossível praticamente. E bilíngue, e na Europa, na Suíça, a Suíça é muito caro, né? É o país mais caro da Europa. Então, vamos considerar, se você puder, né, doar alguma coisa, porque eles estão dependendo muito de vocês também. E vocês têm Pela ajudado Moara. bastante. Eu queria agradecer, né, gente? Vamos agradecer também, que esse pessoal é tão bonitinho, né? Vamos agradecer o Nossa, pessoal. de uma gratidão que às vezes eu não consigo nem falar, sabe? As orações, as palavras que chegam, Dani, quando a gente deu entrevista para você. Tanta mensagem linda, sabe? Que eu começo a olhar e não consigo, sabe? Meu Deus, dá vontade de pegar todas essas pessoas e abraçar e ficar dizendo assim, me abraça, fique comigo, sabe? Porque fala tanta palavra linda, fala que tá orando, sabe, gente? Eu peço muito que todos orem pela Moarinha, por nós, pelo nosso advogado, que Deus abençoe ele de sabedoria cada dia mais, que Deus encha ele de força para estar juntinho da gente lutando. Ele falou, olha, estou junto de vocês. Nossa, eu tenho uma gratidão a Deus e a ele muito grande, sabe? Estamos muito gratas por essa oportunidade de ter conhecido. Foi uma telespectadora aqui de você, que viu o nosso caso, entrou em contato e falou que tinha esse advogado, ele já tinha resolvido 2 causas dela, e ela ganhou, e ele era maravilhoso, e passou o contato dele na hora, pediu o contato da gente, passou, conversou com a gente, falou, Neide, vai lá, fala com ele, e a gente foi, eu e o Valentino ainda estava no Brasil, a gente fez uma ligação online com ele, com a Lu e o Valente, nós 4, e sabe, ele foi assim tão educado, tão gentil, tão humano, e ele está chocado com esse processo. Ele fala que ele está muito chocado, ele quer entrar em cada detalhe, ele quer ler tudo. Porque ele não está entendendo por que está acontecendo isso. Ele diz que a Moara tem os direitos dela, cadê a advogada dela que não está trabalhando para ela? Cadê? Ela não está trabalhando para a Moara. Porque ela está rasgando os direitos da Moara. Entendeu? Então, ele quer entender, né, Valente, o processo, porque ele não está entendendo.
E quem quiser colaborar, vai lá na página, tem todos os meios para você colaborar dentro e fora do Brasil. E a gente agradece mesmo a colaboração de vocês. Segue o Volta Moara, divulgue, por favor. Os links estão tudo lá na bio. Medo, Valentino, para terminar aqui, eu queria a única coisa que daqui a pouco eles vão derrubar a gente. A única coisa que eu tenho medo é pela Moara. Eu tenho medo dela quebrar. Eu acho que ela está a ponto de quebrar. É a última coisa que eu queria falar aqui, mas eu já falei isso com o Valentino, eu nunca falei isso, acho que na presença da Neide. Eu tenho muito medo disso, sabe? De ficar insustentável para ela, porque a pressão que ela está sofrendo, essa menina, é muito grande. Porque tem um lado que não vai abrir mão e eles têm tudo ao favor deles, eles têm o país e todos né, conclamando com eles, tudo com eles. E ela tem o coração dela aqui preso à mãe. E ela tem a fidelidade dela é a mãe. O amor dela está desse lado, pelo que a gente entende. Então é essa coisa que ela não vai... Estão partindo a Moara no meio. E eu não estou falando que vocês estão fazendo está errado, porque, sinceramente, eu não sei o que eu ia fazer nesse lugar. Eu não sei. Eu não sei. O que vocês acham? Você tem medo dela quebrar mesmo? Que eu falo assim, dar surta, sair tacando fogo no povo. Tá doido? Sabe o que eu tô falando? Eu tô com medo dela quebrar. Assim, dela eu enlouquecer. Eu também, mas a Moara, ela confia muito em mim, confia muito no Valente. Ela fala para mim, mãe, você é minha força. Ela fala, quando o titio teve que voltar para o Brasil, ela falou, titio, você vai embora, eu vou ficar sem força. Aí ele falou, não, a mamãe está aqui, bem perto de você. E ela fala, mamãe, você é minha força, você é minha estrela. Ela escreveu, fez um desenho para mim a última vez que ela veio aqui, vou mandar para você, coisa mais linda. Ela falou que tudo que ela é na vida é um desenho que ela fez. Foi uma frase assim que ela falou. E quando ela tiver, que ela me admira muito, e quando ela tiver grande, ela quer ser igualzinha eu. Que ela quer ser igual eu sou, ela quer ser. Entendeu? É muito fofinha a mensagem que ela mandou para mim. Que ela escreveu, né? Ela fez um desenho e escreveu. E ela sabe da mãe que ela tem. Ela sabe a força que eu tenho, então ela pega isso, eu falo, pensa sempre em mim, pega a força da mamãe. Você sabe que a mamãe nunca desiste de nada. Isso aí, gente, é claro, é fato. Eu nunca desisto de nada. Dani, tu pode estar falando assim, Neide, não faz. Não vai dar certo. Eu vou dizer, não, Dani, eu já tentei assim, agora eu vou tentar assim, eu vou tentar assim, eu vou tentar assim. Pelo menos umas 6 vezes eu tenho que tentar. Desistir nunca. Isso aí tá certo. Olha o que essa moça falou aqui, a Marta. Eu não acho que a Moara está dividida, porque esse genitor biológico maldito, segundo ela, não tem o amor da filha mais. Não, meu amor, eu não estou falando disso. A fidelidade dela, a lealdade, eu acho que está do lado da mãe. Ela gosta da mãe, parece que ela não gosta muito do pai e da madrasta. Pelo que eu entendi é isso. Mas, gente, isso é um negócio, é um cabo de guerra. E quem está no meio são os braços da menina. Isso que eu estou tentando falar aqui, isso é muito sério. Eu sei que às vezes, gente, eu tenho um filho com estrangeiro também, eu sei que e não temos, né? Ele chega aqui, eu falo, por que você vai falar? Olha, não estou comparando a gravidade, olha o tamanho do que eu vou contar aqui. Por que seu pai falou isso? Não dá, né? Por que sabe? O menino, mãe, para, ele faz assim, uma coisa pequena. Mãe, resolve com ele, por favor, para. Vocês estão me entendendo? Vocês dois estão me entendendo muito bem o que eu tô falando. Eu entendo, medo, Valentina? Eu tenho um certo receio, não vou dizer medo, mas a Moara, como ela está nisso aí desde que ela se conhece por gente, e como também tem descrito no laudo psicológico que foi feito no Brasil, ela criou uma casca. Ela tem uma casca de proteção. Ela se protege de uma forma que até prejudica ela dentro do processo. Mas ela se protege. Ela consegue se manter sã na medida do possível, com essa cápsula que ela criou em volta dela para se proteger. Porque você olha ela hoje, ela não é a mesma pessoa que ela era no Brasil. Um comportamento completamente diferente. Se você vê os vídeos dela no Brasil, que tem aí gente no Volta Moara, e você fala com ela agora, ela está sempre... Por isso que eu acredito que ela consiga suportar, porque também, como a Neide disse, ela confia muito na Neide, confia muito em mim. E sabe que nós estamos aqui para lutar pelos direitos dela. Nós estamos assim, ó, juntinhos. E todo momento que a gente passa junto, a gente tenta aproveitar o máximo possível. E é claro que o que eu acho que ela precisa mais, e é difícil de fazer isso, é a questão de tirar ela da ignorância.
sabe, esclarecer o que está acontecendo dentro do processo, o que, Quais que são os direitos acontece, os dela? direitos dela, e isso praticamente impedem a gente de fazer isso. Uhum. Porque lá, dentro da casa do genitor, ela não sabe de nada. Ela é mantida na escuridão. Ele só fala, você não vai ver mais sua mãe, a juíza que mandou. Mentira! A juíza está parada. A juíza só faz alguma coisa sobre provocação. Quem pediu para não ver mais a sua mãe foi ele. Isso eu esclareci para ela aqui. Ele até mandou desligar o telefone. Na hora que a gente Eu falei, por que você sabe por que você não pode mais ver sua mãe sozinha? Ela falou, Não sei. eles falaram que foi a juíza que mandou. Eu falei, é mentira. Quem pediu para a juíza foi ele. Ele pediu para a juíza para você não ver mais sua mãe, porque sua mãe, ele diz que sua mãe quer te sequestrar. Eu não estou mentindo para ela, não estou fazendo nenhum tipo de alienação, não estou falando mal dele, eu estou falando que é fato. Ela precisa conhecer, né, o processo. E ela eles mantêm ela na ignorância, falando que é isso, que é aquilo, e colocando a culpa na mãe. A culpa é minha. Mas vocês Então, falaram, acho que ela se protege bem nesse aspecto. Ela se ela protege. se protege bem. Bom, e outra coisa a gente não pensa também no futuro, né? Não vai ter remédio para isso. Não. Que adulta ela vai se criar? Com que traumas ela vai entrar na idade adulta, né? Isso é um pulo, né? Meu filho outro dia tinha 13 anos e ele vai ser adulto ano que vem. Tá numa festa agora, ao horário, não sei onde o homem tá, já tá velho, entendeu? Então é um pulo, gente. E eu sei que às vezes eu olho para a carinha dele, eu sei o que é, ele é o produto de quê. E olha que ele passou por muito pouco comparado à Moara, muito, muito pouco comparado à Moara. Mas ele passou por alguma coisa assim, né? A gente não pode não significar a dor das pessoas. E eu sei que é aquilo. Às vezes eu viro para ele e falo, sabe, né? Eu falo, meu filho, desculpa, me perdoa por eu ter feito o que eu fiz, entendeu? Eu não ia conseguir ficar com seu pai, eu não ia conseguir. Eu tentei, meu bem, não consegui. E eu sinto muito de ter feito isso com a sua família, com a nossa família. Sinto muito, mas aí ele vira para mim e fala assim, mãe, eu não sei se eu ia suportar estar em casa com você e meu pai. Então estamos de boa. Eu não sei se ia dar certo, entendeu? Então é bom ir dialogando nesse sentido mesmo, porque não é fácil para eles. Se não é pra gente, é isso que eu tô tentando falar, Neide, Valente, se não é pra gente, imagina pra eles. Uma menina tão nova passando por isso tudo, isso é muito sério. E eu acho que o pior até, não é a questão desse cabo de guerra agora que está acontecendo, porque a Moara sabe muito bem o que ela quer. A Moara sabe o que ela quer, e ela tem certeza dos sentimentos dela. O pior é ela estar lá presa. Ela fala. Sabe? Porque ela nunca quis voltar. Nunca. Ela sempre falou que não queria ver ele nem pintado de ouro. Porque ela sabe o que ele fez. Ela sabe. Ela lembra. Não fala pra gente, mas ela lembra. No subconsciente dela ela lembra tem. De tudo. Ela sabe o que ela passou na mão desses dois. A e o que está passando agora. E ela fala, quando eu conseguir sair daqui, nunca mais eu quero olhar para a cara desses dois. De ninguém. Vocês acham que ela sai? O que vocês acham? Para terminar, no fundo do coração de vocês e pelas circunstâncias, vocês acham que Moara volta antes dos 18 anos? Pelo menos, né? Vocês acham que ela volta antes dos 18? Eu acho que sim. Eu tenho muita fé que sim. A gente tem tenho muita fé que sim. E tem leis aí, né, que já protege a partir a gente 14 anos, não precisa mais, não é mais obrigado, ele já pode falar, é uma lei, está aqui, está escrita, então a justiça tem que trabalhar em cima da lei, né? Não em cima do que o genitor, a genitora, a mãe, né? Não sei se fala isso também, a mãe quer ou o genitor quer. Mas em cima do bem-estar da criança e do adolescente. Então, o que é 14 anos aí na Suíça, gente? Isso eu não sei. O que é 14 anos aí? Significa o quê? A criança pode decidir com quem ela quer morar. Pode decidir. Não é criança. Não é criança, adolescente. Né? Por isso que eles estão loucos para condenar a lei de volta. Mora faz 14 anos em fevereiro. Por isso que eles estavam louco para condenar a Neide agora em novembro, para ter vamos dizer, um subterfúgio, alguma coisa que fala, olha, não vou poder dar a Moara para a Neide porque ela é uma condenada. Mesmo que ela não tenha antecedentes criminais, ela é ré primária, tudo isso não vai deixar ela ir para a cadeia. Porque, né, você pode recorrer para instâncias superiores, tudo isso. Mas
Eles estão louquinhos. Por isso que, até você ver, o advogado da outra parte, Eu ia falar isso aí agora. ele escreveu no documento O advogado da de outra que parte. a advogada da Neide está mentindo que está doente só para só para conseguir adiamento da audiência. Que a Olha gente- que nível de que sujeira eu que e esse minha advogada escritóriozinho de criminal meia tigela forjamos um chegou. documento falso para mandar para o tribunal que ela não está doente. Gente, Dani, eu não acredito nisso, Dani. Eu Meu acredito. Deus, eu tô... Uma sujeira danada. Dani, Para quem está entrando agora, isso aí é uma audiência, é a criminal, né? Porque a Neide criminal. supostamente sequestrou, não supostamente, infelizmente, de acordo com a convenção, ela sequestrou, abduziu a filha, a menor, na época com 8 anos para o Brasil. Então ela é tida como, autuada como sequestradora, né? Internacional de crianças, né? No caso aqui, a criança dela. Então, tinha essa audiência para ver qual era o fim da Neide, se ela ia presa, se ela ia ser absolvida, não. Mas a advogada dela ficou doente, da Neide. Aí, então, eles falaram que isso aí é balela. Que eu, mais minha advogada, forjamos aí, acho que compramos o médico, um documento com o médico, até o médico estão acusando, porque o médico vendeu um documento falso para um estrangeiro. Não, ela tem 2 atestados. 2 atestados que a gente forjou esses atestados para mandar para os tribunais, para mim não ter essa audiência, porque eu estou planejando um sequestro agora que o Valentim entrou na Suíça de novo, ele veio pela Itália, porque ele ia comprar documentos falsos para chegar aqui. Cara, eles fizeram assim, sabe? É um mundo de ócio. máfia. Um mundo de É ócio. uma máfia muito perigosa aqui, gente. Isso é uma máfia. E tudo que a Moara escreve de mensagem, de pedido de socorro, porque é pressão da mãe. É pressão da mãe, né? A Moara não tá me vendo, não mora comigo, fala no telefone monitorada, não pode usar fone de ouvido, não pode ficar num lugar sozinha falando comigo. A senhora lá, a mulher do cidadão, do genitor, a madrasta, né? Aquela lá que todo mundo pode ver aí no Instagram, Volta Moara, como ela é boazinha, ela controlando de um lado e do outro e botando um terror na Moara, né? A Moara anda assim, ó, botando um terror na Moara. Se fizer isso, não vai mais ver a mãe. Se fizer isso, a mãe vai presa, sua mãe é criminosa, sua mãe é sequestradora. Dessa pressão toda. Pressão é muito triste. Por isso que a Moara se limita muito em falar o que acontece lá dentro, É. por causa do medo que eles incutem na cabeça dela. Ela quer Ela protege a Neide. Ela está me protegendo. Sabe? Ela sabe o que eles falam, a gente E tem isso várias até provas. eu tenho mais medo, assim, que vem alguma pessoa de fora, digamos assim, que corre nos bastidores, que venha fazer uma avaliação da Moara e ela fique com medo de falar certas coisas e isso aprenda lá dentro Aprenda ainda. lá dentro, né? Por causa por causa Por causa do medo dela. do medo e das ameaças, né? Que ela está correndo lá dentro. Não aguento isso, não. Ficar ouvindo essas coisas aqui, ficar de plena, não tem como, não. É um absurdo. Me tirar o passaporte da outra lá depois da separação. O que é isso? Onde que ela tá? Ah, que absurdo. É difícil, minha amiga. Que vergonha Isso desse aqui país dá aí. uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Ai, Dani, queria te mostrar. Olha, o vestido na camisa. Volta para Nossa, que linda. Mara, a carinha da mamãe linda, estão falando aqui. O pessoal tá Obrigada, falando gente. Estão vocês são acabados. lindos. Vocês não têm Desejando... noção. Gente, olha, isso é muito importante, tá? Porque isso aqui, essa novela vai render, Deus me livre, guarde, entendeu? Isso é uma novela. A história Então, da Moara Dani vai virar uma coisa, vai virar uma história para o mundo todo, vai para Netflix. Pode ter certeza. Mas nós temos uns 14 anos de Moara agora. Que dia que ela faz? Faz dia 25 de fevereiro. Nossa, quase ele comigo. Somos amiguinhos, somos de signos. Vocês vão festejar mais tarde, viu? Aqui batendo um papo, porque ela adora, ela gosta muito, sabe? Ela tinha várias redes sociais, agora não tem mais nenhuma. Mas ela tinha Instagram, TikTok, vários, sabe? Ela fazia muito essa coisa de mostrar os lençóis maranhenses, de Jericoacoara. Tem que estar feliz, pulando na frente do TikTok, que tem que estar fazendo cabelinho, tem que estar experimentando com maquiagem, que tem que estar... Ah, não, gente, vocês estão me matando. Vocês estão me matando, vocês dois. Sabe? Muito. Você vê lá... o YouTube dela, ela tem um YouTube, ela mostrava a casa, mostrava tomando banho na piscina, mostrava ela dando aula de inglês para as coleguinhas, que ela era professora, né, lá no condomínio.
dando aula de inglês para as coleguinhas, para as outras amiguinhas. Então tem vários vídeos dela, tem várias, sabe, ela tinha o Instagram, tudo ajeitadinho, tudo olhava, tudo direitinho, eu sempre estava presente olhando, claro, né? Pequenininha, a gente tem que estar junto, ali coladinho, olhando nas redes sociais, como é que tá tudo. E ela tinha muito medo de ser pega, né, assim, pelo genitor. Ele sempre entrava e ela bloqueava. Quando ela via ele atrás dela, ela dizia: mamãe, olha, esse homem entrou aqui, tá atrás de mim. Olha, mamãe, tem gente da Suíça atrás de mim. E ela bloqueava todos, né? Bloqueava uma amiga dele, que foi conivente, quando ela foi junto com ele para me botar no hospital de louco, né? Agiu junto com ele, que mais tarde isso tudo vai aparecer aí no documentário sobre a vida da Moara, vai aparecer todos os bons e os maus Tem também, né? documentário chegando? Vai ter. Sobre a história da Moara. A gente precisa só terminar a história, né? Uhum. Final feliz, Com né? um final Pelo menos. feliz, em nome de Deus. E É isso botar aí. esse Eu tô com mais fé, documentário, gente. Esses 14 botar a anos dela história agora dele. em fevereiro, né? Eu acho que de repente é por aí, né? Quem sabe essa idade dela vai emancipá-la de alguma Nossa, maneira e soltá-la, né? e ela saiu, Houve a né? soltura da Moara. É. Tem que pegar o alvará de O soltura. alvará Alvará de soltura de dele. soltura, né? Ou O a alvará carta de de soltura dela, quem alforria. sabe? Não será aos 14 Carta de anos agora em alforria. fevereiro. A gente está torcendo muito por vocês, muito, muito mesmo. Tá. Aquilo que a gente pode fazer já foi feito, tá, gente? É porque a gente somos instruídos a não falar sobre isso, mas também entramos com as Nações Unidas. As Nações Unidas, ó, o que tem que ser feito foi feito, tá? Isso para o caso dos dois, pelo judiciário, fora do judiciário, que eu acho que é mais por ali. Mas vamos ver, né? Ela está ficando mocinha, ela vai atingir os 14 anos dela aí agora, e pode saber que, da nossa parte, nós estamos com vocês. E, pessoal, muito Obrigada. obrigada, tá? Vocês são tão carinhosos aqui, vem falar comigo. Dani, tem Obrigada. notícias da Neide? Como tá? Ela não está mostrando. Sim. Mostra a cara, Neide. O povo acha que pelo amor de Deus, nem que seja para dar um oi, porque o pessoal fica atrás de mim, eu fico não querendo te incomodar às vezes, obviamente, tanto que eu falo mais com o Valentino para não te incomodar, porque minha filha, você. Então, eu não vou nem chegar em você, porque eu não sei, sabe, como você tá aqui. Eu não sei, tá? Então, eu tento falar mais com o Valentino para ela e para ele passando os recados, as coisas para ele. Esse Ele me homem, protege também bastante, o Valente, assim, ele é sobre maravilhoso. notícias, As coisas que ele tem feito pela Neide e pela Moara, pelo amor que ele tem à mulher dele e à filha dele, é maravilhoso, tá? Porque a Moara não é, gratidão. ela não é enteada dele. Não, A Moara é filha dele, é. entendeu? Então, esse amor de pai é muito bonito de se ver, tá? Muito E vocês respeitoso, sabe? vão com eles nessa caminhada, sabe, gente? É muito difícil, porque estamos de mãos atadas. E olha que quem tem poder para fazer alguma coisa, quem tem poder para assinar as coisas, nós estamos fazendo. Eu prometo para vocês que nós estamos fazendo, né, gente? Faz assim, só para o pessoal E já entender. já nós estamos tendo Nós notícia estamos boa, fazendo sabe? aqui. Eu Vai creio, dar certo. Ainda eu creio assim, muito que é vai muito cair uma chuva de difícil. benção em cima da gente, de você, de nós, da Moarinha, de você que está aí nessa luta, abraçou a causa da Moara com unhas e dentes. E eu creio muito esse advogado agora, doutor Peter, que entrou aqui, sabe, que é contra a injustiça. Então, isso tudo eu creio que vem uma grande tempestade, como estamos passando agora. A Moarinha está sofrendo muito, nós todos, mas eu creio muito que essa chuva de bênção nas nossas vidas está chegando. Eu creio que isso tudo, sabe, que isso tudo é um absurdo tão grande que não tem como não tem como cobrir, gente. Isso não existe em país nenhum do mundo, acho que nem no pior lugar do mundo, nem na pior situação que existe no mundo, não tem como tampar um sol com uma peneira. Não existe, vai ter que ser aberto, vai ter que ser esclarecido tudo que aconteceu agora com isso tudo. A gente Porque até um agora. advogado que fala, Bom, vocês vão ver, tá, gente? Vamos voltar, porque ela tinha visitas, uma coisa que eu enchia a boca para falar aqui nos stories de vez em quando eu falava do caso das 4 meninas, das 4 mães, eu enchia a boca para falar. A Neide é a única que tem visitação, já tiraram a visita dela também, mas vocês vão ter que voltar. Isso vai para o YouTube, vai ter pouca edição, se não nenhuma, eu já vou jogar isso direto lá assim. Eu só vou tentar colocar um do lado do outro, que vocês têm rancinho, né?
do formato do Instagram no YouTube, eu vou tentar jogar um do lado do outro, então vai demorar um pouquinho. Amanhã deve estar já lá no YouTube. Pessoal, muito obrigada, tá? Vocês dois, fiquem com Deus. Juízo, eu sei que vocês têm, mas fiquem, ó, espertos com isso aí. Pode deixar. Que aqui é criado em Diadema, mano. A gente, Dani, assim, eu tento me tranquilizar muito, isso é uma coisa que eu já tenho essa casca já tenho isso comigo há muitos anos, da coerência, da tranquilidade e o respeito, de estar sempre aqui procurando os direitos e as leis e lutar civilizadamente, com honestidade, e para que ninguém bote assim ó, o dedo na minha cara. Ninguém. Não existe ninguém que venha assim botar o dedo na minha cara. Ah, porque você ficou no Brasil? Eu posso provar, sabe? Não sequestrei a minha filha. E antes, por que antes? Que nem você falou, por que antes? Moarinha, com 2 anos eu já não podia ter o direito. Por que tomaram o passaporte? Por que me prenderam aqui tantos anos? Né? Então, agora não venha usar palavrinha que é porque eu fiquei no Brasil com a Moara, não. Gente, eu vou lá, porque daqui a pouco realmente eu não gosto de sair sem dar tchau, o Instagram derruba. Muito obrigada, beijos no mais gerais, até a próxima entrevista, até a próxima live. Obrigada, Tchau, demais. crianças. Fiquem com Deus. Tchau. Um beijo. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, Eu que agradeço. beijo. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Por nada. Tchau, gente.